E eu lhes peço de vocês abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 17. 1 Samuel 18, 17. Vamos orar. Amado Senhor, Rei da Glória, assim como diz o título dessa palavra, o Senhor tem motivo de esconder os que são preciosos aos seus olhos. Por que o Senhor nos esconderia? Qual seria o propósito do Senhor nos esconder? Muitos não entendem, mas hoje muitos vão entender. Por isso que eu creio que por meio dessa palavra o Senhor me usará, porque eu tenho pedido isso. Então, Espírito Santo, que me resta a lhe pedir em seu nome, Jesus Cristo, é que o Senhor abra o entendimento dessa vida, para que entenda a sua vontade boa e agradável. Em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Então vamos lá. 1 Samuel 18, 17. A continuidade da semana passada, nós vamos lembrar um pouquinho naquilo que nós estávamos estudando, porque tudo é uma continuidade. E temos estudado a semana passada acerca do início da perseguição de Saul. Saul, o rei Saul, decidiu perseguir Davi. Uma grande perseguição já iniciou, e eu lhes garanto que essa perseguição vai durar muito tempo. Muito tempo. Há pessoas que dizem assim: até quando, Senhor? Pois quem determina o início e o fim de uma perseguição, o início e o fim do agir até mesmo de Satanás, ou até mesmo de uma pessoa suscitado pelo próprio Senhor como uma espinha na carne, como assim foi com Paulo, que teve seu propósito em esmurrar o orgulho do apóstolo, para que o Senhor mantivesse Paulo do jeito que deveria estar, para continuar a ser, inclusive, um homem sensível à voz de Deus. Então, há um propósito, a perseguição tem um propósito, e nós vamos, obviamente, extrair de tudo isso uma grande lição. Saul, um homem que um dia agradou a Deus, porque Saul se tornou um homem, inclusive nos inícios, escolhido pelo próprio Senhor, para se tornar o primeiro rei sobre Israel. Só que Saul deixou a graça. Quem é a graça? É o Senhor. Mas a graça não estava no Antigo Testamento. Sim, sempre esteve. Porque na lei há graça. E na graça, hoje, também há lei. Então, meus amados, Saul deixou a graça. Um rei que um dia agradou a Deus, mas terminou abandonando-o. E um dia, o que aconteceu, meus queridos? Quando Davi estava tocando a harpa para Saul, enquanto Davi estava servindo sua autoridade e honrando-a, pois a Bíblia diz que um espírito maligno entrou em Saul, entrou no rei, e ele ficou completamente irado, e Satanás colocou e plantou no coração de Saul o desejo de matar Davi. Olha isso. Por acaso não é aquilo que Satã fez?
entrando em Judas. Judas, que seguiu o Senhor e que o considerava, certamente, porque, quer ou não, mesmo que Judas roubava dentro da bolsa, né, das ofertas que muitos davam ao Senhor, não cabe dúvida de que, com certeza, Judas tinha um certo carinho, mas no decorrer do tempo, Satanás entrou em Judas para se cumprir o propósito. Pois também havia um propósito de Satanás entrar em Saul, no plano que Deus tinha para Davi. Quer entender ou não? Por quê? Porque quem mandou o espírito maligno em Saul não foi a livre e espontânea vontade do próprio Satanás. Foi Deus que mandou. Está escrito: Deus mandou um espírito maligno em Saul, para que se cumpra, obviamente, o propósito. Por permissão de Deus, o Pai fez com que Satanás entrasse em Judas, porque era necessário que o Filho de Deus fosse entregue, fosse levado até a cruz para salvar você e a mim. Glória a Deus, isso é a presença, isso é aquilo que o Senhor consegue ver, e mesmo que não é aprazível no momento, tanto para os discípulos como ao próprio Mestre, pois o propósito da perseguição e da dor, amanhã muitos a entenderão. Então, enquanto Davi estava tocando a harpa para seu rei, sua autoridade natural, a Bíblia diz que entrou Satanás em Saul, e assim Saul tinha a sua lança, e em 2 ocasiões Saul tentou matar Davi, só que Davi se esquivou. 2 vezes Davi conseguiu se esquivar. Aleluia! Glória a Deus! Pois eu vos digo nessa noite, já vos digo para todos os Davi, todos os que obedecem a Deus. Cuidado! Para todos que obedecem a Deus, para todos cujo não tem reivindicação de Satanás, por causa de brecha que Satanás possa encontrar em Davi. Como Satanás não tem nada para dizer, mesmo que ele procura matar, mesmo que ele queira matar, pois o Senhor sempre dará a Davi escapes. E mesmo que Satanás levantasse sua lança para várias vezes tentar matar, pois tu terás, Davi, força e agilidade de sempre te esquivar, porque assim diz a palavra do Senhor: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Há muitas armas que Satanás pode usar para pegar a sua lança e assim tentar te acertar. Mas quando não há nada para reivindicar, porque Satanás é um ser legalista, para ele agir, ele tem que pedir autorização. Então, Davi não era apenas um músico que tocava bem, e o que justificava a sua unção era a sua santidade. Então, como era um homem que andava em santidade, obrigatoriamente não havia nada que Satanás poderia usar contra Davi e fazer com que Saul acertasse Davi. E eu lhes digo, muitas pessoas creem em Deus,
mas são acertados pela lança de Saul. Pergunta-me por quê. São acertadas essas pessoas na alma. Por que são acertadas pela lança de Saul? Porque Satanás acha em certas pessoas que estão me vendo um motivo legal de lhe atingir. Consequentemente, pelo fato dessa pessoa ter deixado uma brecha de uma amargura, não consegue perdoar, achou em Davi rancor, achou em Davi malícia, achou em Davi mentira, achou em Davi, então a lança o acerta. Mais cedo ou mais tarde, a lança de Saul vai lhe acertar. Mesmo que tentasse te esquivar, mesmo que você fizesse a sua parte de se esquivar, pois o seu movimento, os movimentos de Saul acompanhará o seu movimento e te acertará. A única coisa para você conseguir vencer aquilo que Saul tenta contra a tua vida é aprender a ser um Davi. Aprender qual seria o sucesso para você conseguir se desviar dos dardos que Satanás envia contra ti e o que dizer da tua casa, o que dizer dos teus filhos, o que dizer dentro dos seus negócios e do seu trabalho. Por acaso, Satanás teria algo para reivindicar a fim de acertar suas finanças? Por acaso, tu és um dizimista fiel? Por acaso tu tem prazer de semear e ofertar na casa do teu Senhor? Ou Satanás possa reivindicar o seu amor ao dinheiro, quando a Bíblia fala acerca da nossa obediência sobre os dízimos e sobre as ofertas. É necessário nós entender que Satanás não pode acertar o ungido do Senhor. E eu não digo que Satanás não pode atacar, porque muitas das vezes Deus não permitirá que Satanás use sua lança, mas outras vezes é necessário que tu veja a lança de Saul. E não é porque tu vê a lança de Saul operar e que no natural é necessário que tu age para te desviar dela, que Deus não está contigo, ou que Deus lhe abandonou. Dardos virão. Quem dera que você, naquele momento, seja achado em santidade, para sair vitorioso, em nome de Jesus Cristo. Então, eu vos digo nessa noite, todos que obedecem a Deus, todos os que não têm brecha que Satanás pode reivindicar, jamais serão atingidos pela lança dos seus inimigos. O Senhor sempre lhe dará força e estratégia para você se esquivar. Glória a Deus para todos que amam a Deus de todo o seu coração e que o respeitam. E a Bíblia diz que, vendo que Saul não conseguiu matá-lo, Saul planeja outras estratégias para matar. Vamos lá? Olha o que diz no versículo 18, capítulo 18, versículo 17. Veja o que diz a palavra. Disse Saul a Davi: eis aqui Merab. Que era Merab?
a filha de Saul. Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sei-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Olha o que Saul diz. Guerreia comigo e eu te darei a minha filha. Espera aí. Alguma coisa está errada. Ou seja, Saul já está nos fazendo de bobo. Por quê? Porque Saul já tinha falado, lembra-se disso? Que quem vencer Golias daria sua filha em casamento. Seria isento de imposto. Lembra-se disso? Para aqueles que não estavam nas semanas passadas, é isso que nós temos ouvido. E de repente, ali Saul começa a renegociar a recompensa. Renegocia, manipula. Afinal, é rei, ele que manda, né? Olha o caráter desse homem. Renegocia a recompensa e diz assim, olha, agora, se tu batalha comigo, eu vou te dar Merabe, a minha filha mais velha. Porque Saul dizia consigo, não seja com ele, não seja contra ele a minha mão, e se a dos filisteus. Ou seja, Saul planejou que durante as batalhas, Davi morresse. Ele queria que os filisteus o matassem. Não mais pela lança de Saul. Não, vamos usar outra estratégia, já que ele se esquiva e eu não posso fazer nada contra ele. E respondeu Davi a Saul, quem sou eu? E qual é a minha vida e a família do meu pai em Israel para vir a ser o genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Adriel, Meolatita. Bom, mais uma característica de um crente, Saul. De um crente, Saul. E tomara que muitos aqui identificam o Saul que pode ainda viver em vocês. O crente Saul, meus amados, você precisa primeiramente identificá-lo dentro de você. Não se precipita em olhar aonde está ao seu redor, porque eu lhe aconselho por meio do Espírito Santo hoje em tirar a sua trave do seu olho para depois poder enxergar aonde Saul poderia estar. Se o objetivo de vocês estar assistindo essas palavras é por uma razão. Primeiro, é Deus vos tratar a você, para vos santificar e assim vocês andarem conforme ao reto caminho da salvação. Então, Saul, ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro, ele é falso. Ele é manipulador e planeja inibir o crescimento de Davi usando os filisteus para a sua queda. Para a sua queda. E o pior é que Saul usa o nome do Senhor dos Exércitos para realizar os seus planos. Além disso, meus amados, diz a palavra de Deus que Saul, ele prometeu Merabe. Já tinha prometido a sua filha se derrotasse Golias. Quem mente uma vez, também mente 2 vezes. Porque o que caracteriza o filho do diabo é se parecer ao maior mentiroso. Filhos da mentira, filhos de Satanás,
porque Satanás é a mentira. Então, Saul prometeu Merabe. Ele prometeu para Davi, Merabe, sua filha, mas com o tempo Saul a deu a Adriel, ou seja, homem que não tem palavra. E se você não é uma mulher de palavra, se você não é um homem que mantém sua palavra, arrepender-se, para vocês não se parecer ao pai da mentira. Característica de um homem ou de uma mulher rejeitado por parte de Deus é um homem que não tem palavra. Que não tem palavra. E por acaso se encontra um pouco de saúde dentro de você? Quando é hora de você dar sua Merabe, escuta isso, porque Deus, muitas das vezes, Ele permite situações para que você perca a Merabe, para testar a sua índole. E quando é hora de dar sua Merabe, porque empenhou sua palavra, você é aquele que inventa desculpa para não ter prejuízo? Um Davi, quando empenha sua palavra, ele a cumpre. Ele a cumpre mesmo que ele saia perdendo. Não basta me dizer amém. É viver. É viver. Mas Saul, um crente Saul, ele não quer perder para ganhar honra aos olhos de Deus. Ele sempre quer ganhar. Sempre quer ganhar. Ele sempre quer ganhar, então ele mente. Ele mente, ele inventa situações que não são verdadeiras. Ele inventa desculpas e ele é falso. E além disso, quer continuar a estar no ministério e ouvindo as palavras de Jesus, sendo que não há verdade. A quem poderemos comparar essas pessoas, se não for a Judas, que tinha todas as características de Saul? Mas mesmo Saul se tornou um fantoche nas mãos de Deus, porque Deus usou Saul como uma faca a polir o diamante cujo era Davi. Quem entenderá? Quem entenderá? Pois mentiras profissionais são merabes que não queres dar para Davi. E essas atitudes os fazem ser um Saul. Há pessoas que mentem para seus pais. Mente para seus pais. Por quê? Porque não se toca mais, não tem temor de Deus. Há pessoas que pensam que mentirinhas não faz mal. Mente seus pais os fazem ser um Saul. Não ser um homem ou uma mulher de palavras o tornam um Saul. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz: o Senhor odeia
os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade, ou seja, intimidade. Que fala a verdade? Deus fala com esses, né? Salmos 101, versículo 7. Quem pratica a fraude nos negócios, a fraude não habitará no seu santuário. Não adianta, não vai para o céu, vai para o inferno, não vai habitar. O mentiroso não permanecerá na minha presença, diz o Senhor. João 8,44, assim diz Jesus, vocês pertencem ao pai de vocês, falando para os fariseus. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Uau! Como é sério, meus queridos, né? Bom, versículo 20, vamos continuar. Olha o que diz. Mical, a outra filha de Saul, né, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou, eu a darei a ele, para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos de filisteus. Então Saul disse a Davi, hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se o meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo, o rei está satisfeito com você. Que falso, né? O rei está satisfeito com você. Aonde estou? O rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele diz, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos, porque tinha que pagar um dote, ou seja, para casar na época, no Antigo Testamento, com uma mulher, o homem tinha que pagar um dote, uma quantia que o próprio pai determinava. Imagina o rei, tinha que ter muito dinheiro, né? Mas veja o que Saul diz. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissesse a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Saul, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Uau! Que exemplo de Davi! Que exemplo de Davi! Meus amados, que o Senhor possa trabalhar em nós a excelência de Davi. Porque a Bíblia diz que Saul, ele pediu a Davi, você não precisa pagar o dote. Basta você ir no campo dos filisteus e vencer 100 filisteus. Mata 100 filisteus e traz 100 prepúcios. Mas Davi não fez isso. Fez muito mais. Ele trouxe 200 prepúcios. Quando sua autoridade lhe pede 100 prepúcios, Davi traz 200. Que lição, né, gente? Ou seja,
Um homem segundo o coração de Deus é aquele que faz além daquilo que sua autoridade lhe pede a fazer. Eu posso ouvir um amém? Isso é a excelência. Pois é muito decepcionante, meus queridos, e desmotivador quando um servo apenas faz as coisas por obrigação. As características de um servo inútil é aquele que não serve por livre e espontânea vontade, ele serve por obrigação. O seu senhor, o seu pastor, o seu vinhateiro, meus queridos, sempre tem que lhe pedir as coisas, porque por elas mesmas, essas pessoas não tomam iniciativa. Mas um Davi, que é Davi, quando Saul lhe pede 100, traz 200, porque nele há excelência. Não há preguiça, há honra. Honra a sua autoridade. Que lição, meu Deus! Como é bonito! Quando se pede algo para alguns, cujo devem dar honra para aqueles que são autoridades sobre eles. Pois muitas pessoas reclamam e jamais dão além daquilo que seu líder possa pedir, além daquilo que seu pai, sua mãe pode lhe pedir, filhos. Não dão além daquilo que seu patrão pode lhe pedir. Por quê? Porque não há honra e não há excelência dessas pessoas. Saul não pediu 200, ele pediu apenas 100. Não é para se derreter e dizer, meu Deus, que coração é esse jovem? Ele está me honrando. Não é para se derreter e dizer, realmente, que menino. Pois um rei que reina com justiça se maravilha diante daquele que sabe honrar como um Davi. Mas a honra e o querer agradar seu pai, seu pastor, o seu esposo, fará com que Davi apresente a excelência. E por amor e respeito a Saul, mesmo que Saul deseja matá-lo, pois o que acontecerá? Davi acumulará brasas sobre a cabeça de Saul. Por acaso isso não é bíblico? Brasas? Como assim, pastor Cris? Sim, Romanos 12, 20. Olha que diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Glória a Deus. Faça. Tem pessoas que nem é Saul te perseguindo. Mas Davi, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo odiado, mesmo Saul tentando 2 vezes matar Davi, aquilo que Saul pedia, 100, ele trouxe 200. Lição mesmo, né, gente? Vamos continuar. Disse a palavra do Senhor, 28. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha e todas as vezes que o fazia, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul e assim tornou-se ainda mais famoso. Glória a Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém. Quando Deus quer, não há como Saul qualquer impedir
aquilo que Deus quer na vida dessa pessoa. Todas as batalhas que Davi empreendia era bem-sucedida. Não havia filisteus que conseguissem matar o escolhido de Deus. E Saul não teve outra opção do que se tornar genro dele. Não tinha como. E por que Saul teria tanta dificuldade em matar Davi? Sabia por quê? Porque, além do Senhor, obviamente, o impedir, o maior impedimento era o povo. Porque Davi era amado pelo povo. Era muito amado pelo povo. E Saul queria manter uma imagem, uma aparência de bom rei. O que contava para Saul é matá-lo à escondida. Porque se o fizesse publicamente, colocaria contra ele o povo de Israel, que diria, invejoso. Porque ele sabia que isso desagradaria ao povo. Por acaso, há pessoa nessa noite que anda e vive pelas aparências? Pois certamente a fama do rei cairia drasticamente se Saul o houvesse matado sem razões. A aparência é tudo para Saul. Pois há pessoas nessa noite que lutam para manter uma imagem de aparência. Pare de viver pela aparência. Pare de viver pela aparência. E eu falo com muitos aqui. E é claro que não há outro meio para manter a aparência do que fingir ser o que não é. Ou ocultar a verdade para que não se descobre o que é de verdade. Pois já faz tempo que Saul não fala mais com Samuel, porque Saul não quer que ninguém lhe contraria. Saul abandonou o profeta. Mas Saul quer viver de aparência. E o que conta para Saul é reinar do jeito dele. Do jeito dele. Cuidado com o abuso de autoridade, viu? Porque isso é característico de um Saul. Usa e abusa da sua autoridade para, inclusive, humilhar os que estão debaixo da autoridade deles. Estes serão severamente corrigidos, porque isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Não vive pela aparência, mas vive pela verdade. E a Bíblia diz que Saul de novo vai tentar se levantar contra Davi. Olha que diz a palavra em capítulo 19, versículo 1, e eu termino. Diz assim: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Ou seja, não adiantou aí, não adiantou, agora eu vou falar com meu filho. Vamos matar Davi. Ele fala com Jonatas, só que não sabia que Jonatas e Davi era seu melhor amigo. E Jonatas, porém, diz a palavra, gostava muito de Davi. E o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado. Tenha cuidado amanhã cedo. Vai para o esconderijo e fique por lá. Um conselho de Jonatas. Até mesmo um comando para seu amigo. É necessário que tu te escondes, Davi. Agora, tu teve teu tempo de fama, há tempo para ser visto, Davi, mas também há tempo para que tu recebes um comando para assim Deus te esconder.
Como é bom ter um Jonatas do seu lado. Como é bom ter um Jonatas que quer seu bem. Que é homem ou mulher que quer agradar a Deus. Que é usado por Deus. Pois entende tu o propósito daquilo que pode lhe poupar de muitas encrencas. Ouça aquele que tem uma aliança com você. A batalha de Davi, a luta de Davi se tornou a luta de Jonatas, porque quem tocar meu irmão também toca a mim. Quem toca Davi, toca também Jonatas. Se Davi sente dor, também Jonatas estará triste. Por quê? Porque é uma aliança de sangue. Se o corpo está doente, todo o corpo sente. Porque há uma aliança de sangue, até mesmo no corpo natural. O que é mais valoroso? Honrar quem não é da sua própria família, ou seja, quem não tem vínculo familiar, mas teme a Deus e tem uma aliança de sangue pelo sangue de Jesus? Honrar Saul, um pai que desagrada a Deus. Por acaso, a aliança entre verdadeiros irmãos em Cristo pelo sangue do Cordeiro não tem mais poder do que uma aliança de sangue familiar? Pois eu lhes digo nessa noite, mesmo que eu possa amar o meu pai, que mora na França, que não serve a Deus, pois hoje eu amo mais os meus irmãos em Cristo Jesus. Os que são da casa do Senhor e que vivem em santidade, agradando o meu Pai. E os meus frutos e as minhas atitudes comprovam isso. Pergunta para minha esposa, pergunta para minha filha. Quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe, meu pai? São todos aqueles que obedecem a meu Senhor. A função de Jonatas é lhe mostrar aquilo que você não está vendo, Davi. Porque Jonatas diz para Davi, meu pai me diz, você não estava, Davi, você não sabe, Davi, mas amanhã ele planejou te matar. A função de Jonatas é justamente lhe mostrar aquilo que você não consegue ver. Alguém está me ouvindo? Alguém está entendendo a função de Jonatas? E o quão importante Jonatas é estar te ajudando a prosseguir, a permanecer nos caminhos da verdade? Ah, Davi, quantas vezes desconsiderastes Jonatas? Se eu houvesse ouvido Jonatas, se eu houvesse ouvido Jonatas, Saul não teria matado você. Matado de que forma? Matado na fé. Esfriado na fé, matado espiritualmente. Se terias ouvido Jonatas quando era para ouvi-lo. Ah, Davi. Pois o problema é que com o tempo, muitos Davi se acostumaram com Jonatas e não se respeitam mais, porque às vezes Davi não respeita mais Jonatas.
Parece que não se lembra mais da sua aliança com seu vinhateiro. Parece que não se lembra mais a aliança que tem com seu esposo, com sua esposa. Então, pouco a pouco, os conselhos de Jonatas para Davi, a fim de poupá-lo, não são mais considerados. E o mais grave em tudo isso é que Davi pode pensar que Jonatas não tem mais sua função, ou seja, não serve mais. Jonatas mandou Davi se esconder. Está escrito, Jonatas o mandou se esconder. E se Davi não atentar a essa diretiva, o que seria de Davi? Me responde. O que seria de Davi se Davi não houvesse atentado ao conselho e o comando de Jonatas? Jonatas, ele foi colocado na vida de Davi para que Davi seja direcionado e poupado. Direcionado e poupado. Agora, obviamente, isso não quer dizer que Davi é mandado por Jonatas. Aonde se viu que Jonatas mandava na vida de Davi? Não. Davi era direcionado por Deus. Porém, Davi sabia o porquê de Jonatas. E sabia discernir quando Deus usava Jonatas e quando Deus poderia usar Samuel. Darás tu crédito a Jonatas por ele ver aquilo que tu não vê? Ou serás tu orgulhoso, ou orgulhosa, ou dura de serviço, para você desconsiderar todas as vezes em que Jonatas, o seu vinhateiro, quer lhe poupar, porque ele vê aquilo que tu não vê. Aí, mas ali você pode alegar, Pastor Cris, Davi fala com Deus, eu falo com Deus. Deus não poderia falar com o seu servo a respeito das armadilhas de Saul? Deus não poderia falar com você, em vez de usar Jonatas para lhe revelar aquilo que Satanás tem contra ti? Ou falar em sonho? Pode-se, claro que pode-se, mas o Senhor não revelará tudo para quem o busca. Sabia disso? Deus não revela tudo para quem o busca. Aí tem pessoas que pensam que até mesmo Deus vai falar em pecado. Pensa que Deus fala, mas Deus não fala não. Pode ter certeza. Pois por isso que Deus instituiu, escuta isso, Deus instituiu irmãos em Cristo, dentro do corpo de Deus, para que todos pudessem se complementar. Isso é o corpo de Cristo em movimento, em ação. Aleluia! Pois quantos sofrem hoje porque Jonatas viu o que Davi não viu. Mas quando Davi soube, Davi se fez de surdo. E aquilo que acontece, inclusive muitos estão me vendo hoje. Porque saíram do ministério da OSCE e hoje, inclusive, querem voltar. Porque são essas pessoas que, quando poderiam ter ouvido Jonatas, não ouviram. E aí, quando Jonatas lhe diz, esconde-se, não quer. Porque quer fazer do seu jeito. E o que ele esperou é Saul. Bem no cantinho, quando você não sabia, aliás, você sabia, porque foi avisado, mas não quis ouvi-lo.
Porque Davi não entendeu o propósito de uma aliança de verdade, de um Jonatas. Olha como é sério. Quantos sofrem hoje porque Jonatas viu o que Davi não viu, mas quando Davi soube, Davi se fez de surdo. Tudo isso porque Davi não quis se esconder quando tinha que se esconder. Quando tinha que se esconder. Pois eu lhes falo, meus amados, há tempo para todas as coisas. Anotem agora. Anotem agora. Há tempo para ser visto. Davi ficou muito famoso depois de uma grande batalha. Há tempo para ser visto. Há tempo para Deus lhe esconder também, para tratá-lo. Há tempo para ressurgir e há tempo para se assentar como rei. Considera teu vinhateiro. Quem gosta de se esconder? Quem gosta de se esconder? Para muitos, ser escondido por Deus é um fracasso. Muitos só vê a vitória quando Davi é aplaudido pelas mulheres de Jerusalém. Quando elas dançam e gritam e dizem, Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000. Ali, para eles, isso Deus está comigo. Mas quando Deus permite uma perseguição para que aí, de repente, tudo, aparentemente, sua vida para que tu te esconde com um propósito, essa pessoa não entende porque não quer entender. Não teria Deus um propósito de lhe esconder, Davi? Quem vai entender isso? Quando Deus te esconde, parece que nada avança. Parece que tudo está parado. Parece que tua vida, parece que tua promessa de rei estaria se perdendo, mas não. Pois Davi se escondeu e aceitou se esconder. Então, meus amados, se alguns são escondidos nessa noite pelo próprio Senhor, não creias que é para o seu mal, mas sim para seu bem. Mas Deus, que vê Saul, saberá quando será o tempo de Davi sair de novo para triunfar. Deus vê Saul, por isso que ele te esconde. Há um propósito. Em nome de Jesus Cristo, lhe esconder, se és Davi. Vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Pai Celeste, quem entenderá que o Senhor esconde até o mais precioso escolhido por ti. Porque mesmo que Davi não veja Saul agir, Davi deve confiar que esse tempo dele ser escondido por ti é um propósito. Porque se Davi saísse da sua caverna, seria morto. Mas será que Davi quer entender isso? Ou Davi quer ser independente do Senhor? E na sua caverna, murmura. O que dizer desses, Senhor, que não quiseram ouvir Jonatas, porque se acostumaram e perderam de vista quando fizeram um propósito de ter uma aliança com um ministério e pela desonra, desonraram também os conselhos de Jonatas e, consequentemente,
Saul o alcançou e o matou. Obrigado por falar para todas essas pessoas que certamente o Senhor ama o suficiente para dar novamente chance a Davi ser Davi. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.